Fala rapaziada, no vídeo de hoje a gente vai estar fazendo um react do que aconteceu com os 20 jogadores mais caros do futebol, do futebol em geral, do mundial em geral, assim, o que aconteceu com eles, onde eles estão hoje, aqui do meu mano Fute11 V11, mas nosso mano Fute11 aqui que bateu 100 mil inscritos no último dia, se eu não me engano, meus parabéns, um dia vamos chegar lá, então vamos estar fazendo um reactzinho aqui legal aqui pra vocês. Dos Bora então esportes aqui que tá mais assistindo aqui o movimenta vídeo. dinheiro no mundo. E a gente sabe que para ter um bom time hoje em dia, você tem que gastar muita grana. E falando nesse assunto, quem foram os rostos das 20 transferências mais caras da história do futebol? E desses 20, quantos deles realmente valeram a pena? Quantos foram ok? E quais foram definitivamente um flop. Agora a gente vai relembrar quem foram as 20 maiores contratações da história do futebol e também vamos analisar aqui se o dinheiro foi bem gasto ou se foi uma cagada total. Tudo isso baseado somente na minha insignificante opinião, ok? Bora começar então. Abrindo a nossa lista como a 20ª transferência mais cara da história, ele, Anthony Prime. Anthony trocava o Ajax pelo Manchester Que o Anthony, né, foi pro Manchester United, saiu do Ajax. No Ajax jogou muito bem o Anthony. Foi pro Manchester United, né? E o resto a gente já sabe meio que aconteceu, né? por 95 milhões de euros. E cara, agora tirando o meme todo de lado, o Anthony é um bom jogador. Começou muito bem pelo United sob o comando do Erik ten Hag, só que à medida que ele ia errando, as pessoas começavam a pesar na dele, justamente por ele não valer toda a grana que foi investida. Eu não acho que ele era uma contratação para 100 milhões de euros, mas é claro que a torcida não tá nem aí para isso. Se ele custou 100 milhões de euros, ele teria que desempenhar como tal. E claro, né, a parada com ele foi bem mais a fundo porque ele virou um meme mundial. Era gente de todo lugar do mundo compartilhando GIF e montagem do cara, tá ligado? Aí esquece, velho. O que consequentemente derreteu toda a confiança dele por lá e o que restou foi ele virar reserva. E ele ficou tão escanteado no banco, mano, que ele chegou a ser emprestado para o Real Betis, onde inclusive ele mostrou que ainda é um ótimo jogador. Cara, o Anthony foi muito sacrificado, né? Tanto por mídia, torcedor, até um pouquinho pelo treinador, eu acho, mas sim, o Anthony foi bem crucificado, assim. E é um bom jogador, o Anthony é um bom jogador, não é um mau jogador. Tanto que no Betis, que como a gente tá vendo aqui, tá, jogou muito bem. Só mantendo o padrão, né, cara? Na realidade, é o Manchester United que acaba com a carreira de qualquer um mesmo. Mas, dito isso, Anthony no Manchester United recebe o selo de flop. E como a gente tá falando em dinheiro, esse é o momento perfeito para lembrar que você tem que aprender a investir. E é por isso que eu te apresento Aquela a MB, famosa a maior publizinha, né? plataforma de Então, daqui a investimentos pouco a gente já digitais volta da aqui, América voltando no Latina. vídeo. Fica tranquilo. Seguindo a lista, em 19º, Colomoni, saindo do Frankfurt da Alemanha para o Paris Saint-Germain, também por 95 milhões de euros. Então, o Colomoni não tinha a mesma mídia que o Anthony, mas era um ótimo centroavante e a gente sabe bem como o gol custa caro no futebol, né? Até porque tá cada vez mais raro um atacante que saiba fazer gol. E a prova disso é o próprio Colomoni, que não conseguiu desempenhar o que se esperava dele lá no PSG e hoje tá emprestado pra Juventus. E sinceramente, cara, eu acho que ele não vai ficar por muito tempo lá não, até porque ele não surpreendeu ninguém. O mais provável aqui é que ele volte para o Paris Saint-Germain no fim do empréstimo para quem sabe brigar por uma vaga no time titular ou ser emprestado novamente para um clube menor na Europa. E bom, Colomoni só teve uma temporada no PSG, teve um desempenho razoável até, dá pra dizer que ele é um caso neutro aqui, vai. Agora em 18º, esse é pesado, hein, mano. Pô, eu admito aqui, falando um pouquinho do Colomani, eu não, sim, acompanhei muito a carreira do Colomani, mas, tipo assim, ele parece um jogador ok, tá? Ele é um jogador ok pro time. Pra mim não é o time de, não é pro PSG atual, acho que não encaixa, mas talvez lá na Juventus, eu acho que ele, não sei, como ele tá emprestado, né, então é um pouco mais difícil. E agora vamos para o Harry Kane. Harry Kane fez 2 gols no meu Mengão no Mundial. Um baita do jogador Harry Kane. Eu acho que não é um flop. Acho que ele tá falando que ele vai pro Bayern de Munique, né? Então acho que não é um flop. Harry Kane é monstro. Harry Kane, saindo do Tottenham para o Bayern de Munique por 95 milhões de euros também. Aqui a gente já consegue separar quem faz bom negócio e quem não faz, né? Harry Kane, que já era aprovado na Europa, um camisa 9 muito efetivo de várias temporadas, foi comprado pelo mesmo valor que o Colomoni, que era uma aposta, e o Anthony, que também, né, vamos combinar, não passava de uma aposta. O Anthony com uma temporada boa no Ajax e o Colomoni com a temporada no Frankfurt tiveram o mesmo custo do que o Harry Kane, mano. Agora falando unicamente do camisa 9, que cara bom. Ele acabou de molestar o meu time no Mundial de Clubes, mano. O que o Harry Kane fez com o Flamengo, cara, ele parecia um ET no meio de... Nosso amigo aqui, Fute11, eu não sei o nome dele ainda, vou descobrir, tá bom? Primeira vez que eu tô vendo o vídeo dele, conheci ele pelo Josão, outro também que eu sigo há muito tempo, desde o outro canal, o Josão, e eles fizeram um vídeo junto e eu conheci. Também flamenguista, tamo junto, compartilhamos do mesmo time, nação rubro-negra.
criança, pô. Aparecia na área pra finalizar, chutava de fora da área, voltava pra poder criar jogada, jogava como um 9, jogava como um 10. Você tá maluco, velho. O cara é muito completo pra um atacante, tá ligado? Ele tinha aquele rótulo de espanta-títulos, mas, pô, o cara jogava no Tottenham, pô. Aí é tenso. Se bem que foi só ele sair de lá que os caras ganharam, né? É, contra fatos não há argumentos. Chegou no Bayern de Munique na temporada 23-24 e logo de cara o Bayern perdeu a Bundesliga, coisa que não acontecia há mais de 10 anos. Foi só o cara pisar lá na Alemanha que o Bayer Leverkusen começou a voar e ganhar tudo sob o comando do Xabi Alonso, velho. Que maluco pé frio. Mas ele já venceu a Bundesliga na temporada 24-25, sendo esse o seu primeiro título. Tudo bem que a Bundesliga para os padrões do Bayern de Munique não é muita coisa, não passa de uma rotina pra falar a real. Mas ele foi contratado pra fazer gols, mano, e isso o cara faz. Ele já tá com mais de 40 gols nessa temporada, isso em, sei lá, 50 jogos. A média dele é praticamente um gol por jogo, pô. Então sim, ele ainda não ganhou a Champions League, nem um título, sei lá, muito relevante, mas pro que ele foi contratado, que é fazer gol, ele tá entregando bem demais. Dito isso, Harry Kane no Bayern de Munique por 95 milhões de euros, na minha insignificante opinião, ok? Bora começar então. Receber aqui o nosso primeiro selo de valeu a pena. Em 17º lugar, Gareth Bale, também saindo do Tottenham para o Real Madrid, por 100 milhões de euros. Rapaziada, olha isso, mano, essa contratação foi feita na temporada 13-14, há mais de 10 anos atrás, e ele custou 100 milhões de euros. Na época, essa havia sido a contratação mais cara do futebol. Isso é o Real Madrid mostrando que eles são desde sempre, né? Normal. O Bale teve uma passagem até que longa pelo Real, já que ele ficou até 2020 por lá. E pô, rapaziada, o currículo do cara dispensa comentários. 5 Champions League conquistadas com direito, irmão, a gol decisivo em final, tá? Ele marca em 2014 contra o Atlético de Madrid na prorrogação e, claro, 2 gols que decidiram o jogo contra o Liverpool em 2018, sendo um deles essa bike inacreditável em plena final de Champions. Ele também levou 3 mundiais de clubes, 3 La Ligas e mais uma penca de títulos. Em 2020 ele já estava claramente de saco cheio do futebol, cara, e estava curtindo muito mais jogar golfe. Então ele volta para o Tottenham por empréstimo do Real Madrid, onde ficou só por um ano. Inclusive ficou mais tempo no banco do que jogando. Até que em 2022, no término do seu contrato, o Real Madrid libera o jogador de graça para o Los Angeles, time da MLS, onde ele finalmente pôde viver a vida que ele sempre quis, né, cara? Ganhando dinheiro e jogando golfe sem compromisso nenhum com o futebol. Até que em 2023, Gareth Bale anunciou a sua aposentadoria. Jogador lendário do Real Madrid, Bale definitivamente, por 100 milhões de euros, recebe o selo valeu a pena. Mas antes, cara, você vai dar um like... O Bale valeu a pena, tá? Nossa, o Bale jogava. Aquele gol que ele faz no Liverpool em 2018 é uma brincadeira. Esse vídeo pra ajudar o canal, porque a Deixa gente o tá like quase também. batendo 100 mil, cara. No momento que eu tô gravando, estou com 93 mil inscritos. Falta pouco, mano. Então deixa o like e se inscreve aí, pô. Vai me ajudar muito. Esse vídeo aqui parece não dar trabalho, mas dá um baita trabalho, valeu? Tamo junto, muito obrigado. E agora sim, vamos voltar pro conteúdo. Em 16º, o francês mais gente boa que eu já vi, mano. Paul Pogba, deixando a Juventus para se juntar ao Manchester United por 105 milhões de euros. Pogba é um monstro da bola, mas é muito complicado de você analisar a carreira dele, mano. Isso porque ele tem altos que são muito altos, mas ao mesmo tempo ele tem baixos que são muito baixos. E bom, pelo Manchester United foi um fracasso. E olha que sob o comando do Mourinho, ele ainda conseguiu ganhar uma Europa League por lá, tá? É nessas horas que a gente vê que o Mourinho realmente fez milagres, né? Só que naquela época, em 2017, uma Europa League pro United ainda era meio esquisito, tá ligado? A gente ainda tinha aquela visão do Manchester United colossal, um time que, pô, impõe respeito em todo mundo, um gigante da Inglaterra. Não é como hoje em dia que, sinceramente, velho, se o United ganha uma Europa League, eles vão comemorar como se fosse o maior título da história. Porque o tempo sem ganhar nada de relevante e os últimos traumas têm rebaixado o clube a um status que ele não merece. Enfim, pelo Manchester, ele não rendeu o esperado. Logo depois, voltou para Juventus, onde praticamente não jogou, já que ele teve várias lesões e até chegou ao ponto de ser suspenso por doping. Mas esse ano, em 2025, agora ele assina um contrato com o Mônaco, da França. Inclusive, esse vídeo é bem recente, cara. Ele tava emocionado assinando o contrato, né? É tenso, cara, porque mesmo que o jogador ganhe milhões e milhões, ele gosta muito de estar em campo, tá ligado? E você ficar sem fazer o que você ama por, sei lá, 2 anos, igual ele ficou, afastado por um caso de doping. Imagina como ficou a mente desse cara, velho. Quanta coisa que ele não pensou nesses 2 anos aí, quem sabe até pensou em parar, né? Mas quem sabe agora no Mônaco ele consiga recuperar aí pelo menos, sei lá, metade do futebol dele. Bom, resumindo, o Pogba no Manchester United em 2016 por 105 milhões de euros recebe o selo de flop. Infelizmente, porque eu gosto muito dele. Em 15º, o... Tá, vamos lá aqui. Eu imaginei que o Pogba ia ser, tipo assim, um caso que ia flopar, porque realmente ele flopou no Manchester United. Foi, assim, um fracasso total. Teve o negócio do doping e tudo mais, que ficou 2 anos sem jogar. Agora ele voltou. 2025, tá de volta com o Mônaco, vamos ver se ele vai jogar bem, se ele vai conseguir, né, jogar um pouquinho, pá, não sei se ele vai ser aposentado daqui a um tempo também, mas o Pogba tem seus altos e baixos, né, uma hora ele parece o melhor jogador meio campista do planeta,
tem outro momento que ele parece que joga na Série B do Campeonato Brasileiro. Então são muitos altos e baixos dele, então, mas é um baita um jogador. Só teve alguns momentos da carreira que não foi muito bem. Primeiro da tão falada geração Lukaku. belga, Romelu Lukaku, saindo da Inter para o Chelsea por 113 milhões de euros. Que falar do Lukaku, cara. O cara tem força física, é alto, forte, tem um bom chute. Basicamente, ele tem todos os atributos para ser um grande atacante. Mas o extracampo dele, meu irmão, é complicado, hein? Ele saiu da Inter, onde ele teve a melhor temporada da vida, com 36 jogos no campeonato italiano, marcando 24 gols e dando 9 assistências, o que levou o Chelsea a contratá-lo a peso de ouro. E, cara, o Chelsea também não tem lá um histórico de muita sorte com contratação, né? Lá ele fez 38 jogos, incluindo Champions, Premier League e Copa da Inglaterra, onde ele anotou um total de 13 gols. E, claro, teve também o Mundial de Clubes, onde ele deixou 2 gols na competição. O torcedor do Palmeiras com certeza lembra dele, mano. Cara, mesmo com um desempenho razoável até, vai, não tá tão ruim assim. Eu ainda acho que o Lukaku não convenceu por lá. Tanto que um ano depois, ele volta para a Inter por empréstimo, depois ele foi jogar na Roma e agora, em 2025, tá jogando pelo Napoli. Lukaku, por 113 milhões de euros para o Chelsea, recebe o selo de flop. Em 14º, esse aqui ainda tá fedendo a leite, mano. Acabou de começar. Jude Bellingham, deixando o Borussia Dortmund para ser jogador do... Cara, antes de a gente ver o veredito aqui, que provavelmente, com certeza vai ser, tipo assim, não é um flop. Cara, o Bellingham joga bola demais. O Bellingham é um baita de jogador. O Bellingham fez uma cirurgia recentemente, acho que semana passada, se não me engano, ele fez uma cirurgia. Então eu acho que ele tava jogando com incômodo, acho, não sei. Mas o Bellingham é um baita de jogador, machucado ou não, é um baita de jogador. E, cara, quem não queria ter um Bellingham no time, né? Madrid por 113 milhões de euros. Bellingham atualmente tem 22 anos, já foi campeão da Champions com o Real Madrid na temporada 23-24, sendo um dos principais jogadores do elenco. No próprio Borussia, o Bellingham já sobrava, mano, sendo o destaque do time que quase conseguiu vencer a supremacia do Bayern na Alemanha. Mas o Borussia acabou pipocando em um jogo de confronto direto, ficando somente com o segundo lugar, mais uma vez. Ele também já é um dos grandes nomes da Inglaterra, venceu o Golden Boy, foi top 3 da Bola de Ouro em 2024, enfim, é uma contratação ainda muito nova, mas como ele já venceu uma Champions League na sua primeira temporada, sendo muito importante pro título, mesmo que o Bellingham, sei lá, passasse a não jogar mais nada a partir de agora, na minha opinião, ele já se pagou. Então, por isso, Bellingham no Real Madrid recebe o selo de valeu a pena. Em 13º, o equatoriano que jogava pelo Del Valle, Moisés Caicedo. Ele deixou o Brighton da Inglaterra para se juntar ao Chelsea por 116 milhões de euros. O Caicedo também é muito novo, tem 23 anos e ainda tá construindo a sua carreira. Não tem muito o que falar dele, tá ligado? É um ótimo jogador, cara, um volante que percorre o campo todo, marca bem, tem um bom passe, não tem lá uma excelente finalização, mas dá pra ele aprimorar isso tranquilamente, ele ainda é bem novo. Agora, se ele vai fazer valer todo esse investimento, a gente não sabe. Ainda mais no Chelsea, que é um time bem esquisito, cara. Eles têm vários jogadores jovens, várias promessas, mas o comando do time mesmo aparentemente tá perdido. Então, como ele já demonstrou ter muito talento, mas não tem grandes feitos, a gente não sabe o que ele pode se tornar. Caicedo, então, recebe o selo de ok. 12º, o cara que faz 2 gols de falta em plena Champions League contra o Real Madrid, Declan Rice, deixando o West Ham da Inglaterra para se juntar ao Arsenal por 116 milhões de euros. Bom, pelo Arsenal, a única coisa que ele conquistou até agora é uma super taça da Inglaterra, que, vamos combinar, não vale de nada. O maior feito dele pelo clube até agora, realmente, são aqueles 2 gols de falta. E pensar que ele nunca tinha feito um gol de falta na carreira dele, cara, é uma das coisas que só acontece no futebol, né, mano? Pra mim, ele é o mesmo caso do Caicedo, um bom jogador ali no meio campo, ainda é uma contratação recente e também é novo. Só que, diferente do Caicedo, ele tá em um time bem organizado, que é o Arsenal. Enfim, ele tem tudo para ter grandes feitos na carreira no futuro. Rice, por 116 milhões de euros, recebe então o selo de ok. Avançando para o 11º, e agora o bagulho fica de verdade. Cristiano Ronaldo, deixando o Real Madrid para a Juventus por 117 milhões de euros. Cara, o Cristiano Ronaldo ele é um caso inacreditável. Para vocês terem noção, ele também tá na lista, só que em 21º, por isso ele não apareceu no vídeo. Resumindo, em 2009, ele foi contratado pelo Real Madrid por 94 milhões de euros. E aí o cara foi lá, ganhou todos os títulos possíveis, quebrou todos os recordes, se tornou um dos maiores ídolos da história do Real Madrid e foi vendido 10 anos depois, bem mais velho, por um valor acima do que ele foi comprado, cara. Então se passaram 10 anos e o valor dele não caiu, muito pelo contrário, ele subiu. E pela Juventus ele teve um desempenho individual muito bom, já o coletivo nem tanto.
ganhou o campeonato italiano 2 vezes, Supertaça da Itália, Copa da Itália, foi artilheiro também por lá, participando de 134 jogos e marcando 101 gols. Ele foi contratado para ganhar Champions, não conseguiu com a Juventus, mas a gente tem que levar em consideração que o desempenho individual dele foi ótimo, como a gente viu aqui. E claro, né, sem contar em todo o efeito midiático que o Cristiano Ronaldo gera pro clube. Ele é um caso bem parecido com o Harry Kane, tá ligado? Ele foi para um clube que já dominava o cenário nacional, continuou dominando, não ganhou a Champions League, mas não foi por culpa dele, cara. O desempenho dele mostra isso. Ele continua fazendo gol e continua entregando o que ele foi contratado para entregar. Cristiano Ronaldo por 117 milhões para a Juventus é difícil classificar, mas eu fico com o selo valeu a pena. Abrindo agora nosso top 10, o inglês Jack Grealish, saindo do Aston Villa para ser jogador do Manchester City por 118 milhões de euros. Olha, o Grealish está bem longe de ser o tipo de jogador que me enche os olhos. Aquele jogador mais ofensivo, de drible, que era bem mais objetivo, acabou ficando pelo Aston Villa mesmo. Mas, dito isso, o Grealish venceu 3 Premier Leagues e ajudou muito a conquistar a tão sonhada Champions League do clube inglês. Então, né, só por isso, ele já se pagou. Hoje ele ainda tá no Manchester City, mas ao que tudo indica, ele vai sair, porque ele nem relacionado foi pro Mundial de Clubes. Agora só resta a gente esperar aí o Fabrício Romano divulgar aonde o Grealish vai jogar. Bom, dito isso, por 118 milhões de euros, Jack Grealish recebe o selo valeu a pena para o Manchester City. Em nono, o francês Antoine Griezmann. Pô, peraí, tem que saber pronunciar o nome dele certinho. Antoine Griezmann. Tá. Em nono, esse eu gosto muito, Antoine Griezmann. Foi. Griezmann tomou a decisão de deixar o Atlético de Madrid para se juntar ao Barcelona por 120 milhões de euros. Esse aqui, mano, sério, é inexplicável, cara. O Griezmann, na minha opinião, é um monstro jogando bola. Na seleção francesa foi campeão do mundo em 2018, sendo o melhor jogador da competição inteira. Na minha opinião, é claro, né? Mas no Barcelona, meu irmão, o cara não deu liga de maneira nenhuma. Você consegue contar nos dedos de uma mão quantas partidas realmente boas que ele teve por lá. E isso custando uma nota. Ele foi tão mal que ficou só um ano. O Barça pagou 120 milhões nele e emprestou de volta para o Atlético de Madrid um ano depois por 10 milhões. E o pior, vendeu ele em definitivo por 22 milhões. Resumindo, comprou do rival por 120 milhões, um ano depois emprestou de volta por 10 e mais um ano depois vendeu em definitivo por 22. Então o Barcelona gastou 120 milhões comprando, teve um desempenho podre dele durante um ano e só conseguiu recuperar 32 milhões dos 120 investidos. Um prejuízo total de 87 milhões de euros, fora a quantidade de partidas ruins que ele teve pelo Barça. Griezmann no Barcelona por 120 milhões de euros é a definição perfeita de flop. Continuando agora no top 8, voltando à geração belga, Eden Hazard. Ele que deixava o Chelsea para ser jogador do Real Madrid por 120,8 milhões de euros. Rapaziada, esse deve ter sido o flop. Isso aqui a gente já sabe, né? Isso aqui a gente já sabe que, meu Deus do céu, Hazard no Real Madrid foi uma tristeza pro futebol. Mais hypado nos últimos 10 anos, tranquilamente. A internet na época quebrou quando o Real Madrid anunciou o Hazard pela primeira vez, cara. Todo mundo esperava que ele ia destruir jogando pelo Real Madrid. Parecia o casamento perfeito. E ele começou até bem, mano, fazendo bons jogos, uns golzinhos aqui e ali e tal. E geral achava o quê? Pô, se o cara começando tá assim, quando ele engrenar mesmo, esquece. E ficou nisso durante toda a passagem, tá ligado? Quando ele engrenar, esquece. Resumindo, ele nunca engrenou, teve muitas lesões, sobrepeso, preguiça. Tudo de ruim aconteceu com essa passagem do Hazard pelo Real. Ele ainda colocou uma Champions League no currículo, mas não fez nada pra agregar. Foi só no banco mesmo. Uma passagem péssima. Eden Hazard no Real Madrid é também a definição perfeita de flop. Agora, em sétimo lugar, o primeiro argentino da lista, Enzo Fernandes, deixando o Benfica para integrar o elenco do Chelsea por 121 milhões de euros. Rapaziada, já repararam quantas vezes o Chelsea apareceu nessa lista, cara? Pra vocês verem como eles gastam dinheiro. E mesmo assim, eles continuam pequenos. Depois da Copa do Mundo absurda do argentino, que foi eleito a revelação do campeonato, Enzo foi comprado pelos ingleses com uma expectativa altíssima. E no começo ele teve um desempenho bem mais ou menos. Mas agora, com o time um pouco mais organizado, ele já vem mostrando seu futebol e tá evoluindo cada vez mais. Eu sinceramente acho que ele pode sim chegar a valer essa grana toda que foi paga. Mas ainda não é o caso. Ele é o mesmo caso de vários dessa lista, né? É bem novo, tem muita coisa pela frente, mesmo já sendo campeão do mundo. Enzo no Chelsea até o momento recebe então o selo de ok. Em sexto, o alemão Florian Wirtz, deixando o Leverkusen para ser jogador do Liverpool por 125 milhões de euros. Cara, essa contratação literalmente acabou de acontecer, não tem nem um mês ainda. E bom, vou falar aqui o que eu acho que vai ser, ok? O Wirtz é um dos grandes nomes dessa nova geração e ainda é muito novo.
tem os seus 22 anos ainda. E eu acho muito difícil essa contratação flopar, cara. É um moleque muito bom de bola, foi um dos principais no título incrível do Leverkusen. Vários clubes gigantes queriam a contratação dele e fazendo parte de um time encaixado como o Liverpool, ele tem tudo pra jogar muita bola por muito tempo ainda. Agora, se você veio do futuro e tá assistindo esse vídeo, sei lá, em 2028, comenta aqui se eu tava errado ou tava certo. E aí, o Wirtz tá jogando muita bola pelo Liverpool ou ele foi mais um flop? Bom, resumindo, o Wirtz ainda não tem como rotular, né? Então, eu vou deixar ele sem avaliação. Abrindo agora o nosso top 5, ele, o futuro de Portugal, o novo Cristiano Ronaldo, a estrela, João Félix. Deixando o Benfica para integrar o Atlético de Madrid por 127 milhões de euros. Cara, basicamente eles pegaram toda a grana que eles ganharam com a venda do Griezmann para o Barcelona e socaram tudo no João Félix, cara. Eles chegaram lá no colo do Benfica, irmão, jogou lá 127 milhões de euros e falou, irmão, eu não quero nem saber se ele vale isso. Eu quero, vem, me dá. E o Benfica, que não é bobo nem nada, viu ali 127 milhões e falou, irmão, é seu, pode levar. E aí, rapaziada, como é que eu vou definir isso aqui? O João Félix nunca jogou o suficiente pra valer isso tudo. Nem no Benfica, que foi a melhor temporada da vida dele, não era o bastante pra 127 milhões de euros. E depois disso, irmão, foi só ladeira abaixo. Ele tem talento, tá ligado? Dá pra perceber isso, mas ele é extremamente preguiçoso em campo. Já rodou 300 times na Europa e não ficou em nenhum. E hoje adivinha onde ele tá? No Chelsea. Resumindo, o João Félix briga forte para ser o maior flop dessa lista. Em quarto, Ousmane Dembélé, saindo do Borussia Dortmund para o Barcelona por 135 milhões de euros. Que ele foi escolhido para ser um substituto do Neymar na época. E não, mano, ele nunca foi tão talentoso como o Neymar era, mas assim, 135 milhões nele, irmão, é muita grana, velho. E bom, pelo Barcelona ele infelizmente teve mais lesões do que jogo. Ficava o tempo todo no DM e não conseguia ter frequência. E ele infelizmente acabou ficando mais marcado por um gol perdido. Aquele contra o Liverpool, na Champions de 2019, que seria o quarto gol do clube catalão, o que dificultaria muito a virada que o Liverpool fez no jogo seguinte. E bom, ele conseguiu fazer boas partidas sob o comando de Xavi e acabou sendo vendido por 60 milhões para o PSG, onde ele deslanchou e é candidato fortíssimo à bola de ouro esse ano. Então assim, o Barça tava certo, ele tinha talento, era visível, mas acabou tendo muito azar na parte física. Inclusive ele é odiado pela torcida do Barcelona, porque parece que sempre que ele vai enfrentar o clube, ele joga com tesão a mais, tá ligado? Ele foi um dos principais jogadores do PSG na eliminação do Barcelona na temporada retrasada. Enfim, Dembélé no Barcelona não poderia ser diferente, recebe o selo de flop. Abrindo o nosso top 3, olha o Barcelona de novo aí, mano. Felipe Coutinho, o brasileiro deixava o Liverpool para se juntar ao Barcelona por 135 milhões de euros. Olha, velho, aqui é triste porque eu era muito fã do futebol do Coutinho. No auge dele pelo Liverpool, ele jogou uma barbaridade. E era impossível você acompanhar o futebol na época e achar que ia dar errado, tá ligado? 135 milhões. Era muita grana? Sim, mano, era muita grana. Mas ele também era muito bom. E o mercado também estava totalmente inflacionado devido à saída do Neymar, né? Então meio que justifica, vai. Pelo Barcelona, ele teve uma lesão no joelho. E depois disso, ele nunca mais foi o mesmo. Tendo várias pequenas lesões que acabaram minando a sequência dele no time titular. Mas mesmo assim, cara, ele não tem as desculpas das lesões. Ele disputou quase 3 temporadas completas e não conseguiu chegar nem perto do seu nível no Liverpool. E acabou sendo emprestado para o Bayern de Munique. Inclusive, nesse empréstimo do Barcelona para o Bayern, o Coutinho entrou em campo e participou daquele jogo fatídico do 8-2. Não só participou, né? Ele marcou 2 gols dessa goleada histórica do Bayern. Cara, é impressionante o buraco sem fundo que o Barcelona se meteu nesses últimos anos, cara. Parecia que tudo que tocava dava errado. Contratava a peso de ouro, o maluco não jogava nada. Emprestava, o cara ia lá e fazia gol neles. É bizarro, velho. Desde 2015 que o Barcelona foi se afundando e tá conseguindo respirar agora sob o comando do Hans Flick, né? E fez aí uma temporada mágica mesmo não ganhando a Champions League. Enfim, Felipe Coutinho por 135 milhões no Barcelona, com muita tristeza, eu digo que ele recebe o selo de flop. Em segundo lugar dessa lista, nada mais, nada menos que Kylian Mbappé, deixando o Mônaco para jogar no PSG por 180 milhões de euros. Rapaz, que paulada, irmão, 180 milhões. Foi uma grana irreal e dá pra dizer que valeu a pena em partes. Ele se tornou o maior artilheiro da história do Paris, venceu lá os campeonatos franceses, né, que pro PSG já é rotina, então não interessa muito. Mas ele foi responsável, junto com o Neymar, a levar o Paris Saint-Germain para a final da Champions, lá em 2020, na pandemia. Porém, ele também desperdiça uma grande chance de abrir o placar para o clube francês. E o pior de tudo, cara, ele saiu para o Real Madrid de graça. Ele só esperou seu contrato acabar, isso depois de ter exigido 1 milhão de coisas para o PSG. Olha, os torcedores do clube francês
franceses não vão muito com a cara dele, né? Ainda mais levando em consideração que ele saiu e na temporada seguinte o Paris Saint-Germain ganhou a tão sonhada Champions League. Inclusive, cara, ele chegou ao ponto de processar o Paris Saint-Germain nessa temporada. Tudo porque ele tá cobrando uma parte de um pagamento que supostamente ele não recebeu. E não só processou, cara, ele tá exigindo que o Paris Saint-Germain não participe da próxima Champions. Então é difícil dar o selo de valeu a pena, cara, porque mesmo ele ganhando tudo que ele ganhou, já sendo lá o maior artilheiro da história do clube, o Paris Saint-Germain já ganhava o francês antes, mano, mesmo sem ele. Mas o principal de não dar esse selo é a forma que ele saiu, que foi feia demais pra história do clube, né? Vamos combinar. Kylian Mbappé então recebe o selo de ok, mesmo ele sendo um monstro pelo PSG. Agora, em primeiríssimo lugar, não podia ser diferente, né? Neymar Júnior, a maior contratação da história do futebol mundial de todos os tempos. Tipo assim, pena que, tipo assim, o Neymar jogou muito no PSG, tá? Você pode discordar de mim, deixa aqui nos comentários o que você acha, mas o Neymar jogou muita bola no PSG. Muita bola mesmo. Muita bola no PSG. Realmente ali foi meio que o prime dele ali, um pouquinho mais velho. Jogou muita bola. Pena que não ganhou uma Champions por lá. Saiu do jeito que saiu e tudo mais. Obrigado com o Mbappé. Mas foi uma baita de uma contratação pro PSG, né? Neymar Júnior, deixando o Barcelona para ser jogador do Paris Saint-Germain por 222 milhões de euros. Rapaziada, é difícil colocar em palavras o quão absurda foi essa transferência. E o tempo só deixou isso cada vez mais claro. Essa contratação foi feita em 2018, há quase 10 anos atrás, e até hoje nenhuma chegou nem perto de bater esses 222 milhões. E sinceramente, eu duvido que vai ter alguma que vai passar isso. Pra gente ter noção, cara, na época a maior contratação ainda era do Bale, por 100 milhões de euros. O Neymar foi praticamente o dobro. Praticamente não, né, animal? Foi o dobro. 200 milhões é o dobro de 100, né? Pelo amor de Deus. Isso porque a multa dele era uma daquelas multas que você coloca tendo certeza que ninguém vai pagar, sabe? Você coloca um valor altíssimo justamente pra evitar que um clube chegue, pague a multa e leve o jogador. Então você vai lá, coloca uma multa inimaginável pra você ter margem pra negociação, porque aí o que o Barcelona pensava? Se alguém for comprar o Neymar, vai ter que chegar na gente e negociar. Então a gente coloca uma multa aí de 220 milhões, a gente vai negociar, quem sabe vender ele por 150, 140, já seria um baita negócio. Mas o PSG não quis saber, cara, resolveu chutar o balde, chegou lá e pagou a multa, 222 milhões à vista. Isso aí gerou uma série de coisas, inflacionou o mercado de um jeito bizarro. Não é à toa que a gente viu uns nomes aqui que, mano, vamos ser sinceros, né? João Félix por aquele valor todo. E isso vai muito pela transferência do Neymar para o PSG. E agora falando unicamente dela, cara, definir o Neymar pelo Paris Saint-Germain é bem complicado. Ele é um caso bem parecido com o do Mbappé. O brasileiro chegou lá e o Paris já vencia sempre o campeonato da França. Também já ganhava as Copas da França. Ele chegou com o único objetivo de ganhar a Champions League. E bom, esse objetivo ele não conquistou. Sem contar também que o Neymar passou metade do seu tempo do contrato fora dos gramados, tudo por lesões. Então, mano, não dá pra dizer que o Neymar foi uma contratação que valeu a pena. Mesmo ele tendo valido a pena em alguns sentidos, como por exemplo, o midiático. Antigamente você não via ninguém com blusa do Paris Saint-Germain aqui no Brasil, por exemplo, cara. Na época que o Neymar tava lá, você via uma a cada esquina, cara. Ele vendeu camisa absurdamente pelo clube. Fez o Paris Saint-Germain se tornar relevante no mundo inteiro, não só aqui no Brasil. Só que só isso não basta, né? O clube não venceu nada do que eles realmente queriam. E mesmo tendo chegado na final, bateu na trave, perdendo para o Bayern de Munique. Então, na minha opinião, o Neymar não é um flop, longe disso, ele foi um dos maiores jogadores do PSG, mas também não merece o selo de valeu a pena. Neymar, então, fica com o selo de ok para o Paris Saint-Germain. E é isso, essas foram as 20 contratações mais caras da história do futebol. Começando por um brasileiro, Antony por 95 milhões de euros, e finalizando com outro brasileiro, Neymar Júnior por 222 milhões. Então foi isso, rapaziada. Um vídeo muito legal, que é um vídeo bem produzido, muito bom, um vídeo muito bom mesmo, tá bom? Então, muito gostei do vídeo. Já se inscreve nesse canal, já se inscreve no canal dele, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, dá uma moral lá pra ele, dá uma moral aqui pra mim também. Deixa o like, se inscreve, que me ajuda muito. E até o próximo vídeo. Valeu, falou e